Com a data anunciada para 14 de outubro de 2025, ao fim do suporte do Windows 10, milhares de usuários ao redor do mundo vão ficar à deriva nas ondas dos tumultuados mares digitais. Uma realidade que também inclui milhares de usuários de leitores de tela, e ninguém em nosso meio está tratando disso com a brevidade que o tema merece. Hoje vamos abordar esse assunto com o desejo de deixar vocês informados de tudo que está rolando, desde como chegamos até aqui, passando pelas polêmicas do meio do caminho e, por fim, tratando das possibilidades disponíveis para todos nós. Porque sim, elas existem, cara. Este vídeo veio para se juntar aos muitos conteúdos feitos dentro e fora do Brasil, com a intenção de alertar para esse gigantesco problema, que não só diz respeito ao fim do suporte de um sistema, mas também ao grande caos financeiro, ambiental e ético trazido com o fim da linha para o Windows 10. Obviamente que se você já está no Windows 11, talvez você não precise se preocupar com isso, né? De toda maneira, o problema está aí e afeta também a acessibilidade digital, e já não dá mais para fugir dele. Beleza? Depois de acompanhar essa minha contribuição, não deixem de expor as suas opiniões nos comentários, como você está lidando com tudo isso, já trocou de máquina, pretende trocar de máquina, enfim, essas coisas, beleza? Então, vamos para a chamadinha do canal e já voltamos. Vamos nessa. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS 11Y. Como já comentei várias vezes, eu estava lá. Eu estava lá quando o XP conquistou todo mundo, pelos bons e maus motivos. Depois eu vi ele ser substituído pelo Vista e, como todo mundo, eu também não curti. Eu estava lá quando o Windows 7 fez a gente fazer as pazes com a Microsoft e depois vi o Windows 8 ser repudiado, inclusive pelos motivos errados. São as vantagens de ser coroa. A gente já vivenciou muita coisa, né? Windows 10. Em 2015 eu já tinha largado o Windows de mão há muito tempo e a vida estava bem boa com o meu bom e velho Debian e Ubuntu, mas veio o Windows 10 e que momento, gente! O anúncio do Windows 10 deu uma grande sacudida em todos nós que acompanhamos tecnologia e, mais que isso, as possibilidades anunciadas eram muito atraentes e o hype foi tão grande que causou até arrefecimento na internet mundial. Tanto eram os PCs baixando a atualização de lançamento. E eu também estava lá. Foi dito até na época que seria o Windows 10 o último sistema e que a partir dele a Microsoft só iria atualizar e modificar o tipo de licenciamento. É claro que nem todo mundo foi na onda do hype, muitos usuários ainda ficaram no Windows 7 e até mesmo no XP, o que já configurava na época um grande erro, já que nem suporte esses sistemas tinham mais, sendo o XP encerrado em 2014 e o Windows 7 3 anos depois. Como vocês devem se lembrar, quem estava no Windows 8 não teve o mesmo problema, pois o update do 8 para o 10 não só era dado, como também era incentivado pela Microsoft. E foi assim que em 2015 eu comprei uma licença baratinha para o Windows 8 e migrei. Na verdade, como tester do Windows 10 eu acabei ganhando a licença para ele, mas era rogue e eu quis o Pro. Posso dizer com muito carinho que estive com o Windows 10 desde quando ele era um esqueleto. E me orgulho de ter dado muito feedback de acessibilidade nele. Me orgulho mesmo. O caso é que tudo mudou. Enquanto a gente menos esperava, os rumores do surgimento de um novo lançamento começaram a aparecer e a realidade foi bem pior que os rumores. O Windows 11 surge com uma série de imposições que até o presente momento tem deixado muita gente longe dele. Mas o tempo para decidir está se esgotando. O fim do suporte. A última grande atualização do Windows 10 foi a 22H2 em 2022 e desde então o sistema só vem recebendo atualizações de bugs e um ou outro aplicativo, principalmente quando a empresa resolve descontinuar um serviço, como quando a Microsoft substituiu o cliente de e-mail do Windows 10 pelo Outlook. Acho que vocês lembram, né?
Ocorre que, como já foi dito, a partir de 14 de outubro desse ano, tudo isso vai acabar. E teremos mais um sistema zumbi entre nós para se juntar ao Windows 7, que, pasmem, ainda tem quem use. Sério, tem até quem faça conteúdo de ISOs novas e atualizadas de uma coisa que nem existe mais. E sabe-se lá que tipo de tralha vem dentro de um sistema desses. Mas como esse tipo de criador de conteúdo costuma dizer, faça por sua conta e risco. O tipo de coisa que eu nunca direi aqui no TTS. Nunca, jamais. Os requisitos mínimos. A questão do fim do suporte nem assustaria tanto, só que a coisa piora quando voltamos as nossas atenções aos requisitos mínimos para se poder rodar o novo Windows. TPM 2.0, processadores atuais e as tralhas digitais fazem parte de um pacote com uma surpresa que muita gente não estava muito afim de abrir. Mas o tempo está acabando. E se o seu PC for de 2017 para baixo, esquece. Ele pode ser um monstro em especificações, ele pode ainda estar te suprindo em tudo, mas para a Microsoft ele não serve. Nem para a Microsoft e nem para os fabricantes, que simplesmente deliraram com a possibilidade de vender ainda mais com essa forçação de barra. Os requisitos mínimos do Windows 11 fizeram muitas ações subirem, e com elas o preço das máquinas também. Eles só não contavam que os usuários ainda iriam preferir permanecer onde estão, como muita gente, inclusive eu. O Windows 10 é um sistema que caiu no gosto da maioria, que já está muito habituada com ele e ainda hoje representando mais de 50% de todos os PCs que rodam Microsoft mundo afora. A burla aos requisitos. Eu sei que muitos aqui podem estar pensando que é só adotar algum método que burle os tais requisitos mínimos, mas vai por mim, não rola. Eu mesmo já fiz vários testes nesse sentido e o sistema fica uma droga. Sem falar que a própria Microsoft vai limar as atualizações em PCs que estiverem rodando o Windows 11 sem estarem cumprindo os requisitos mínimos. Ou seja, seu Windows vai ser mais um morto-vivo, só que rodando o Windows 11. E se juntando ao Windows 7, ao Windows 10, no fim a conta do meia dúzia vai dar 6. Igual. Esperança no Windows 12. Nem todo mundo quer ou precisa de IA nos seus PCs. Ter IA rodando deveria ser uma opção do usuário, que deveria dispor dela quanto e quando quisesse. Mas no Windows não se trata de opção e sim de exigência. E mesmo que você não use, ela vai estar ali, exigindo mais e mais poder de fogo de sua máquina. As próximas builds do Windows 11 vão inclusive excluir toda e qualquer possibilidade de se instalar o sistema com uma conta local. E nem aquela gambiarra no terminal, descabeando a internet, vai existir mais. Sim, a conta local, que também deveria ser uma opção do usuário, vai literalmente desaparecer. Em suma, né? O que já estava sendo dificultado agora realmente vai sumir. E você acredita mesmo que pode esperar pelo lançamento do Windows 12 para migrar do 10 para ele? Lógico que não, né, gente? Até porque as exigências de hardware só vão aumentar. E a acessibilidade? E a acessibilidade, como é que fica? Esse é um ponto que mais pega com a galera usuária de leitores de tela. Quem já está no Windows 11 sabe que as implementações nesse sentido não justificam por si só o update. O mais bacana no Windows 11 é a possibilidade de utilização de vozes neurais do sistema. Só que essa possibilidade até o momento se restringe apenas ao narrador. De resto, o que seria do Windows se não existissem leitores como o JAWS e o NVDA? Já pensaram nisso? Experimente imaginar o Windows sem as ferramentas de terceiros e vocês vão ter um excelente panorama dos trabalhos em acessibilidade da Microsoft. Discorda? Então ative seu narrador, desinstale seu NVDA e seja feliz. Já os usuários da lupa do Windows estão melhor servidos, mas ela é exatamente a mesma tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, então é um update que também não se justifica. O que fazer então? Bom, caso você curta muito a Microsoft, então está na hora de comprar um novo computador.
Uma tarefa nada fácil, visto o custo atual de um bom hardware. Eu mesmo, para ter um computador equivalente ao que eu tenho hoje, teria que desembolsar no mínimo uns R$ 7.000, só para atender às exigências de um processador, já que a minha máquina cumpre todas as demais. Um preço que certamente eu não estou disposto a pagar. Nem tenho grana agora para isso. Mas aí é com vocês, né? Claro, lógico. Outra alternativa, essa até mais recente, é pagar $30 para a Microsoft para ter mais um ano de atualização de segurança. Uma forma que a empresa encontrou de sustentar um ano de trabalho em um sistema no qual ela já não está mais a fim de trabalhar mais. Enfim, de toda forma, essa opção talvez possa ser útil para alguém, já que pelo menos assim dá para ganhar um pouco mais de tempo, né? A outra alternativa é migrar para algum outro sistema operacional, como Chrome OS ou algum outro sistema baseado em Linux. E essa pode ser uma grande oportunidade de aprender uma nova abordagem sobre sua interação com a tecnologia. Uma tarefa que talvez seja bem difícil no início, mas que certamente vai te qualificar ainda mais, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Como vocês já devem estar imaginando, até pelo histórico aqui do TTS Supremo, essa é a minha alternativa. E não faltam sistemas livres, modernos e atraentes para justificar ela. Mas não ignora as dificuldades de quem precisa decidir. O que eu posso dizer nesse sentido é que se você for curioso, persistente e dedicado, o resto vem de boas. E não vai faltar gente amiga para ajudar ali nas comunidades, beleza? Note que existe um tipo de paga para qualquer uma das decisões que vocês tomem. Na primeira, você paga com grana e na segunda, você paga com a busca pelo conhecimento. E nem preciso dizer que simpatizo muito mais com essa última. Conclusão. Eu sei, talvez não seja uma decisão muito fácil, principalmente se você estiver mal de grana ou com pouco tempo para aprender um novo sistema. Mas se isso te faz se sentir melhor, saiba que existem mais de 200 milhões de usuários ao redor do mundo vivendo esse dilema. São pessoas comuns, pequenos, micros e até grandes empresas que estão tão preocupadas quanto vocês. Sem falar nas inúmeras instituições de ensino, hospitais, órgãos públicos e toda uma infinidade de iniciativas que vão precisar rever todo o seu parque de informática. São mais de 240 milhões de dispositivos que, pelas próprias sugestões da Microsoft, vão virar lixo eletrônico. Mas não se esqueçam de que a decisão de jogar sua máquina fora é sua e de mais ninguém. Para ajudar, vou fazer conteúdo sobre opções no Linux, desde personalização, passando pelas distros mais apropriadas para os mais diversos casos e, é claro, as melhores no que tange a acessibilidade. Portanto, fiquem atentas ao canal, não se esqueçam de se inscrever, de tocar as notificações para serem avisados quando o novo vídeo sair. Fiquem à vontade também para deixar aqui as suas sugestões, as suas contribuições, afinal de contas o YouTube ainda tem essa grande característica que é servir de fórum, servir de troca de experiência. Enfim, vamos tentar crescer junto e passar por essa crise juntos também, afinal de contas, se vocês não estiverem a fim de trocar de máquina, se essa máquina ainda tem muito a oferecer para vocês, então a gente está no mesmo barco. Até porque aqui no TTS eu tenho, inclusive, uma playlist que eu tenho muito carinho por ela, que é uma playlist dedicada ao reaproveitamento de hardware, então a gente procura levar até o fim as máquinas que nos acompanham. Até no comecinho do ano eu fiz um vídeo mostrando alguns hardwares que me acompanham. Eu tenho máquinas aqui, coisas que estão comigo há mais de 10 anos. Então a gente precisa muitas vezes fazer essas reflexões, pensar direitinho, ver o que a gente vai fazer, mas não se esqueçam de que vocês não estão sozinhos nessa. Tamo junto, beleza? Até a próxima, obrigado pela paciência de sempre, tchau, tchau.